Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Como Encontrar os Documentos Científicos Objetivamente. Esse é um curso introdutório. Meu nome é Michael David, fui eu que desenvolvi o curso para a gente discutir um pouco aí sobre metodologia científica no sentido de como encontrar, documentos científicos. Esse vídeo de hoje tem uma aula que vai dar uma introdução ao que é documento científico, o que é base de dados bibliográficos, onde encontrar essas bases de dados bibliográficas. Comparar isso com o Google Scholar, a gente vai, digamos, trabalhar formas de se pensar em fazer pesquisas de documento científico. E eu diria, digamos, que esse é um módulo 1. E é um módulo, digamos, básico para qualquer área científica. Espero que aproveitem o vídeo. Vamos lá então. Então vamos lá, esse é o minicurso, como encontrar os documentos científicos objetivamente, é o módulo 1. Bom, nesse minicurso a gente vai trabalhar de forma mais específica a necessidade de documentos científicos para monografia, dissertação e tese. Então a monografia é aquele trabalho que geralmente é aplicado na graduação e também em programas de pós-graduação lato sensu e MBA. É um trabalho aí de final de curso, que os alunos geralmente fazem aí um estudo de caso ou escrevem alguma coisa sobre algum tópico que foi visto durante o curso. A dissertação é um trabalho mais aí do mestrado e a tese, por sua vez, é algo do doutorado, mais específico, e na tese a diferença é que você deve trazer uma contribuição inédita para o campo de conhecimento. O importante destacar aqui para o nosso curso é o seguinte, que todos esses três documentos eles têm algo em comum, que é a necessidade de uma revisão de literatura e também de uma metodologia. Bom, trouxe uma frase aqui dos pesquisadores John Sharp e outros, e eles falam o seguinte, que a maioria dos pesquisadores tem dois tipos de pesquisa de revisão de literatura para se fazer. Uma sobre o sujeito específico, o tópico do assunto, e o outro na pesquisa metodológica. Então a ideia aqui é o seguinte, o nosso minicurso ele vai abordar meios para se fazer esses tipos de pesquisa. Vamos dar um enfoque maior aqui com um exemplo, numa revisão bibliográfica, mas o mesmo processo que é usado para a revisão bibliográfica é também usado para uma pesquisa sobre metodologia. Bom, quais são as razões para revisar a literatura? Primeiramente, conseguimos, pela revisão de literatura, saber quais são os desenvolvimentos naquele campo de estudo. Conseguimos conhecimento de recursos de informação, que veremos o que significa ao longo desse minicurso, e métodos de pesquisa que são utilizados para aquele campo de estudo. Conseguimos identificar lacunas da literatura, que são coisas importantes para elaborar questões de pesquisa no doutorado. Conseguimos avaliar os métodos que são usados para pesquisa naquele campo, bem como desenvolver nossas próprias abordagens metodológicas. Agora, e os objetivos? Primeiro, informar o leitor, o público que vai ler o seu trabalho, sobre quais são esses desenvolvimentos no campo. Discutir a relevância e o escopo de suas perguntas, caso, por exemplo, o seu trabalho seja movido por uma questão a ser respondida. Pode também ter como objetivo discutir a relevância e aplicabilidade de sua abordagem. Você quer introduzir um novo meio de se fazer algo e você está mostrando que na literatura isso não existe, por exemplo. Estabelecer a sua credibilidade, no caso isso aqui é mais voltado, digamos, para o doutorado, quer estabelecer aí algo novo, falar que é original em relação ao que já foi feito, para isso deve-se demonstrar a originalidade com a revisão de literatura. E contextualizar, por exemplo, a abordagem metodológica. Talvez a sua novidade serva um método novo. E você tem que fazer uma revisão, então, sobre os métodos. Bom, a questão que se coloca então nesse momento é o seguinte, por onde começar uma revisão de literatura ou de metodologia? O que veremos então nesse curso responde essa pergunta, de forma a cobrir três questões. Quais os tipos de documento procurar, onde procurar os documentos e como procurar os documentos. Considerando isso, uma coisa que é importante a gente ter em mente é conhecer os principais tipos de documentos científicos. Então a gente tem alguns aqui, que não são todos, que são os seguintes. Artigo de revisão,
E dentro disso a gente tem alguns tipos de artigos, por exemplo, artigo regular, que a gente chama de paper, carta, nota de comunicação, nota técnica, e o artigo de revisão sistemática, que é um tipo especial de artigo, vista que ele tenta agrupar, resumir digamos, uma boa parte da literatura em relação a algum tópico. Tenta analisar os métodos científicos desses artigos, dessa literatura, fazer uma análise estatística. E ele é um tipo de artigo muito interessante para a gente que quer fazer uma revisão bibliográfica, visto que ele já traz, digamos, informações bem legais. Com outros tipos de documentos, tem relatório de conferência, livro, teses, normas e patentes. Considerando então esse tanto de possibilidades que temos em relação a documentos científicos, quais são os perigos potenciais que podemos cometer dentro da nossa busca de material? O primeiro deles é ler demais, e isso torna até, digamos, cansativo, né? A gente começa a achar a pesquisa chata. Ler insuficientemente, no sentido de deixar de ler algo que seja interessante para o nosso trabalho. Não saber o que procurar. Muitas vezes eu estou procurando talvez uma informação com um tipo de documento errado. Falhar em localizar a literatura apropriada e não usar a literatura atual. Então são, digamos, alguns perigos que acontecem aí quando estamos aí escrevendo nossos trabalhos. Bom, com isso, é importante a gente ter bem claro na nossa cabeça a resposta para essas duas perguntas. Quais são as suas necessidades de recursos documentais no contexto de seus estudos? E quais são os objetivos de cada uma dessas necessidades? De uma forma geral, identificar as necessidades de recursos documentais significa melhor compreender o contexto científico, tecnológico ou um outro qualquer. Eu poderia ter como necessidade de recurso documental algo que me traga conhecimento do estado da arte sobre um assunto. Inclusive, isso é importante para a definição de um projeto de pesquisa. Poderia ter necessidade para saber mais sobre as metodologias ou aprender um assunto básico. Poderia ter necessidade de recursos documentais para compreender melhor um detalhe ou perspectiva do assunto. Ou para localizar os dados necessários que eu preciso dentro da minha metodologia. Ou simplesmente eu preciso de necessidade de recursos documentais para ter novas ideias. Por fim, todas essas necessidades que eu coloquei são importantes para a progressão do trabalho de pesquisa. Então, vamos dar um exemplo aqui então de uma necessidade de informação. Vamos considerar aqui que a gente tem o seguinte tema: validação de um sistema portátil de tratamento de água potável com ozônio para regiões remotas. Eu peguei esse tema do seguinte trabalho de dissertação, se eu não me engano, do Monsieur Beaulieu, publicado em 2005. Na revisão de literatura desse trabalho, a gente tem dois trechos que é importante para a gente entender que essa ideia de necessidade de informação de documentos científicos. Então eu vou ler. Essa revisão de literatura lembra as bases científicas utilizadas durante o trabalho. As informações encontradas nessa seção estão relacionadas aos elementos que implicam o uso de tecnologias de tratamento de água potável que compõem os sistemas em estudo. Uma seção desta revisão de literatura pesquisa os vários organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais. Então, nesse parágrafo, o que é, digamos, a necessidade de informação que o autor tem? A necessidade que ele tem é sobre o uso de tecnologias de tratamento de água potável e fazer uma revisão sobre organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais. Então são duas coisas que ele, digamos, quer ter como informação. Bom, vejamos agora o outro parágrafo. Para determinar o potencial de patenteabilidade do sistema de tratamento e também para garantir que ele não viole uma patente existente, foi realizada uma pesquisa de propriedade intelectual para sistema de tratamento de água potável com ozônio. Então, para o segundo parágrafo, a necessidade de informação dele é descobrir se existem patentes que já foram publicadas com a ideia dele. E por que identificar essa necessidade de recurso é importante? Porque isso define se é necessário procurar documentos que trazem uma novidade, digamos, mais aparente, ou se necessário, por exemplo, procurar documentos que não trabalham tanto essa questão de descobertas.
Então, por exemplo, no caso de patentes, o autor lá do trabalho, né, sobre tratamento de água, ele vai ter que procurar documentos de patentes, que são considerados, por exemplo, documentos de fonte primária, aqueles que trazem grande inovação, digamos, para o campo de conhecimento. Se a necessidade, por exemplo, de recurso fosse aprender um tópico, por exemplo, eu gostaria de aprender sobre energia solar, eu provavelmente procuraria um livro para aprender, que é um recurso, digamos, de fonte secundária. Um livro não vai trazer, talvez, originalidade, novidades para o campo de pesquisa daquele assunto. Ele vai trazer um conhecimento, digamos, que já está mais consolidado na academia. Então, isso é importante de identificar qual é a necessidade de informação que queremos para poder procurar o tipo de documento científico correto. No caso de uma revisão de bibliografia, a gente vai muito usar os artigos científicos, os artigos, por exemplo, de revisão sistemática. Podemos usar aqui teses, dissertações, mas muito pouco provável vamos usar patentes. Bom, então, alguns documentos que são assim aconselhados com grande chance de se conter informações para se construir uma revisão bibliográfica, uma revisão de metodologias sobre um assunto são os seguintes: enciclopédias especializadas, livros, os artigos de revisão sistemática, as dissertações, as teses. Pode-se ter documentos além desses, mas esses geralmente contêm, digamos, informações, né, que são úteis para se construir um estado da arte sobre um determinado assunto. Bom, e a pergunta que você coloca então beleza, dado que agora eu sei quais são os tipos de documentos interessantes, conforme a minha necessidade, onde eu vou procurar esses documentos? Geralmente todo mundo usa a internet, e a internet a gente poderia dividir ela de duas formas. A web invisível e a web que é aquela que é indexada automaticamente, aquela que eu consigo, por exemplo, encontrar informações através do Google. A web invisível tem dentro dela as bases de dados, as quais são acessíveis pelas universidades. E as universidades, por sua vez, os sites de universidades, bibliotecas públicas, por sua vez, podem ser acessadas pelo Google. Bom, e quando estamos falando então de bases de dados, o que seriam isso? Como assim? Então, eu estou falando de bases de dados bibliográficos. São bases de dados que dão acesso a informações sobre os documentos científicos. Algo que a gente vai usar muito aqui é a plataforma Periódico CAPES. E essa plataforma Periódico CAPES, ela dá acesso a diversas bases de dados, tais como a base de dados Microbiology, que é uma base de dados mais voltada para o campo da biologia, base de dados Web of Science, que é uma base de dados, digamos, que ela é mais geral, ela encontra-se artigos de vários campos científicos, base de dados da Scopus, que também é, de certa forma, mais geral, e, além disso, existe base de dados que podem ser encontradas nas universidades. Por exemplo, a base de dados aqui do sistema de bibliotecas da UFMG, que podemos encontrar lá livros, teses, dissertações. A base de dados, ela inclusive dá acesso ao repertório de publicações da UFMG. Existe também, cada universidade federal tem seu próprio repertório. Por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas tem o repertório dela, que dá acesso a algumas publicações de teses, dissertações, livros, etc. Também existe o repertório de algumas faculdades privadas, tal como a Biblioteca Digital da PUC Minas, que é uma faculdade privada e tem seu repertório de publicações de teses e dissertações. Bom, algo que é importante a gente diferenciar nesse ponto é a base de dados que é, digamos, fornecida pela casa de edição, de maneira a consultar somente os documentos daquela casa de edição, versus a base de dados bibliográficos. Então, a base de dados da casa de edição de artigos, de livros, ela tem como objetivo dar acesso a publicações somente daquele editor.
ou seja, somente daquela casa de edição. Então a gente consegue obter artigos, informações sobre artigos somente de uma casa de edição. Mas a gente tem acesso integral ao texto do documento. A gente consegue fazer o download dos artigos em formato PDF, por exemplo. Alguns exemplos de bases de dados que são de casas de editoras são a Science Direct, a i3 Explore, a Springer Link, a William Online Library. Já as bases de dados bibliográficos, ela tem como objetivo cobrir uma área de conhecimento. Ela dá acesso a publicações de mais de uma casa de edição. E elas trazem somente informações sobre o documento, elas não dão possibilidade de se fazer o download em arquivo PDF, por exemplo, do documento. Algumas bases de dados bibliográficos são, por exemplo, o Compendex, o InSpec, o Web of Science, o PubMed, o CFinder. Bom, então, nesse ponto, pergunta-se o seguinte: como vamos encontrar, então, essas bases de dados? As bases de dados bibliográficos, como eu disse, elas não são acessadas diretamente pelo Google. A gente vai acessar as bases de dados via o portal de periódico da CAPES, cujo link é esse que eu coloquei aqui no visor. E quando a gente acessa, temos aqui, digamos, uma parte na qual está escrito buscar base, que eu estou mostrando aqui com uma setinha vermelha. A gente vai clicar nesse buscar base e temos acesso, digamos, a várias bases de dados bibliográficos. Já a base de dados da casa de edição de artigos, a gente pode encontrar ela facilmente colocando o nome dela no Google. Bom, uma pergunta que é interessante nesse ponto é a seguinte: os acessos às bases de dados são gratuitos? E a resposta é, às vezes. Existem bases de dados que são gratuitas, existem bases de dados que são pagas. A CAPES, ela paga para ter acesso a várias bases de dados. E esse acesso é disponibilizado para os computadores de universidades públicas federais, por exemplo, bibliotecas públicas. E muitas vezes existem links dentro do Moodle ou de alguma ferramenta que a universidade usa, que são disponibilizados para os alunos acessarem as bases de dados que são pagas pela CAPES. Então vamos fazer um exemplo. Então eu vou abrir meu Firefox aqui, ó, e vou digitar aqui, por exemplo, o portal periódico CAPES. Periódico CAPES. Beleza? Bom, vamos acessar aqui então o portal. E aí percebam que temos aqui essa tela dizendo que a gente está acessando ao conteúdo gratuito do portal, conforme eu mostrei no slide. Vou fechar aqui e vou buscar uma base aqui para a gente ver o que acontece. Então, vou colocar, por exemplo, a letra S aqui. E perceba o seguinte: a gente tem 8 bases disponíveis aqui dentro dessa ideia de conteúdo gratuito do portal. Agora eu vou acessar por um link da universidade. Eu vou acessar o que eu tenho aqui. E aí, no caso de vocês acessam por algum link que a universidade fornece. E eu estou acessando o portal da CAPES através de um computador da universidade. Então, acessei lá, beleza? Vou clicar, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui na base e na letra S para a gente fazer uma comparação. E percebam aqui que a gente tem agora 34 bases, muito maior do que 8, que é digamos, o quantitativo de bases gratuitas dentro do portal periódico. Bom, eu vou mostrar agora uma outra forma de se fazer, né, o acesso ao conteúdo pago do portal periódico CAPES. Eu abri aqui então uma guia privada para não salvar o meu cache, né, que eu já tinha aberto anteriormente. Então percebam que neste instante eu estou tendo um acesso ao conteúdo gratuito do portal, beleza? Essa mensagem aí informando a gente isso. Vou dar um zoom aqui na tela, né, para melhorar para a gente. Então a outra forma é o seguinte: clica aqui nesse link, aqui acessa o café. E o que esse link significa? Ele significa que você vai conseguir fazer um acesso remoto a um computador, né, da universidade, da biblioteca pública, que você tem, digamos, vínculo institucional. E o negócio é muito simples. Você precisa então selecionar aqui nesse campo a sua instituição.
No caso aqui a minha é o FMG. Selecionei lá, né, e clico no botão enviar. Quando você fizer isso, você vai ser redirecionado para uma tela aí que você precisa fazer o login na sua instituição. Meu login já está salvo aqui, fiz o login. Na primeira vez que você acessar, você tem que fazer tem que aceitar, né, os termos de uso do serviço. Aceitei. E aí você vai ter então acesso ao conteúdo tanto pago quanto ao conteúdo gratuito do portal depois que você fizer esse acesso pelo café. Bom, então vamos começar então a olhar o que a gente pode fazer com isso. Então, as bases de dados para se procurar livro, a gente pode buscar livro através do periódico CAPES. Tem lá, por exemplo, essa opção. Uma base de dados ainda para buscar livros são o sistema de bibliotecas das universidades. Estou usando aqui como exemplo a UFMG, mas toda universidade tem seu sistema de bibliotecas, tem seu repertório de publicações. Então, dentro desse sistema da biblioteca da UFMG, podemos encontrar aqui o catálogo online, que é algo usado para a busca de livros frequentemente. Às vezes tem teses e dissertações lá dentro. E é uma fonte, então, de base de dados para livros. Outra base de dados para livros, a gente vai clicar lá no buscar base e a gente pode digitar o Springer Link. É uma base de dados que traz também livros que podem ser, inclusive, baixados, né? Fazer o download do livro. Agora, base de dados para teses e dissertações, voltando no sistema da UFMG, temos lá um repertório que dá acesso a teses e dissertações, algumas vezes monografias também, que foram publicadas pelos alunos daquela instituição. Outras instituições também terão esses repertórios. Por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas tem lá a base de dados que dá acesso a teses e dissertações que foram publicadas por seus estudantes. Bom, outra base de dados que é utilizada também frequentemente para teses e dissertações é a ProQuest. Conseguimos procurar ela através lá do buscar base, colocamos a letra P e podemos achar a ProQuest. Bom, existem várias universidades que colocam informações das teses e dissertações de seus estudantes nessa base de dados. Então a gente consegue encontrar teses e dissertações de universidades mundo afora utilizando essa base de dados. Bom, agora vamos falar sobre base de dados para os artigos. Bom, como de praxe, a gente vai acessar as bases de dados através do buscar base. Bom, existem diversas bases de dados para os artigos. Muitas delas são dedicadas a certas áreas. Por exemplo, o Compendex aborda artigos, digamos, de todos os campos da engenharia. A ASME, Complete Digital Collection, ela vai abordar artigos de algumas áreas da engenharia. A ERIC vai, no caso aqui, indexar artigos da área da educação. A CFinder, por sua vez, vai indexar artigos voltados para a área de biológica e química, e física também. Então, uma questão que se coloca nesse momento é a seguinte: como descobrir qual a base de dados a ser usada por você em seu campo de estudo? Uma das possibilidades é perguntar ao seu orientador de pesquisa, que provavelmente ele vai ter esse conhecimento. Uma outra possibilidade é perguntar ao bibliotecário, visto que bibliotecários trabalham muito com esse tipo de informação. E também existem outras possibilidades. Às vezes existem faculdades que dão essa certa orientação. Por exemplo, eu coloquei dois links aqui que podem ser usados para guiar, digamos, um estudante na seleção de alguma base para procurar artigos científicos. Vou abrir, por exemplo, essa aqui, da Université de Montréal. Bom, e esse site aqui é um site em francês, não tem ainda tradução para o inglês, mas a gente pode usar, por exemplo, o Google Tradutor. A gente traduz o nosso campo de conhecimento dentro do Google e tenta procurar aqui. Então aqui tem um link aqui, ó, que é esse aqui, Explorer par discipline. E aqui dentro tem alguns campos de conhecimento que nós podemos, baixar aqui um pouquinho, alguns campos de conhecimento que nós podemos usar. Então vamos supor que eu traduzi lá no Google Tradutor o curso de Direito. Então minha área de conhecimento é Direito. Eu venho aqui procurar então nesse link da universidade
a palavra droit. Direito, quando eu traduzo no Google Tradutor, vai ser igual a isso aqui, droit. Então eu clico aqui nesse campo de conhecimento e aí a universidade sugere aqui algumas bases de dados que podem ser consultadas para artigos científicos, documentos científicos da área de direito, que são essas aqui. Aí o que eu faço então é procurar essas bases de dados lá dentro do periódico da CAPES, por exemplo. Bom, neste ponto então a gente começa a entrar na questão de como procurar os documentos. Então existem aqui, de certa forma, 4 formas de se pesquisar por documentos científicos. Vou focar aqui em artigos, mas isso também pode ser usado tanto para livros e teses e outros tipos de documentos. Então, vamos ver aqui nesse módulo a pesquisa por citação, a pesquisa a partir de um documento e a pesquisa pelo nome do autor. Pesquisa clássica, ele é dedicado, digamos, para o módulo 2. Bom, eu trago de novo o slide que a gente discutiu sobre a nossa necessidade de informações, necessidade de recurso documental. Então a gente tem aqui no vermelho a necessidade de uma revisão de literatura para organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais. Bom, a primeira coisa que se pode fazer é identificar, digamos, os termos usados para designar as grandes componentes da nossa necessidade. E, no caso, as componentes da nossa necessidade são as 3 seguintes: revisão de literatura, organismos patogênicos e águas superficiais. Para cada uma dessas componentes, nós precisamos buscar, primeiramente, a tradução desse termo em inglês, visto que a maioria dos artigos serão publicados em inglês. E logo a procura por esses artigos devem ser feitas com palavras na língua inglesa. E assim que a gente acha a tradução, a gente deve encontrar termos que são sinônimos para essas traduções. E como achar esses termos? Bom, eu utilizo o dicionário. Às vezes eu coloco no Google sinônimo da palavra tal, e aí de repente aparece algum site que traz algumas palavras sinônimas. E a terceira fonte, digamos, dessas palavras são quando eu começo a fazer a procura de alguns artigos e eu vejo talvez que no artigo ele usou a palavra X como sinônimo daquela palavra que eu estou procurando. Por exemplo, para Literature Review, talvez um artigo tenha utilizado a expressão Current Topics in. E essa expressão eu coloquei, digamos, no meu critério de pesquisa, junto aí às minhas palavras, digamos, chaves para se pesquisar os artigos, depois que eu vi ela em algum paper, algum artigo, que eu considerei interessante na minha área de estudo. Vamos começar então pela pesquisa por citação. Então o que eu fiz para mim fazer uma pesquisa por citação? Primeiro eu tenho que pesquisar através de algum meio. Então eu peguei lá uma palavra-chave de cada componente que a gente estava trabalhando. No caso aqui, a gente tem aqui Pathogenic Organisms, Literature Review e Surface Water. E eu pesquisei no Google Scholar, cujo link segue aqui em cima, e obtive aqui alguns artigos. Percebam que eu obtive aqui 83.100 resultados. Isso inclui artigos, patentes, livros, qualquer coisa que o Google encontre com essas palavras. E o que se faz geralmente é pesquisar aqui por artigos que foram muito citados. Por exemplo, esse artigo aqui que tem com um círculo vermelho, ele foi citado 76 vezes por outros artigos ou livros ou outros documentos científicos. Percebam o seguinte, que a forma como se coloca aqui as palavras dentro dessa caixinha ela é importante. Perceba que eu vou colocar agora as minhas palavras entre aspas e o número de documentos que foram encontrados pelo Google diminuiu. Por quê? Porque agora eu estou pedindo ao Google que obrigatoriamente me dê artigos que tenha essas expressões da forma que elas estão escritas. Inclusive
com letra maiúscula, no caso de Literatura Review. Vamos ver então como a gente poderia fazer isso numa base de dados. Então eu vou abrir de novo aqui meu Firefox e vou usar aqui o portal do periódico da CAPES, aquele que tem o acesso através de algum link da universidade. Então eu vou buscar uma base aqui. Eu vou trabalhar com uma base que se chama Compendex. Essa aqui é a próxima página que eu... E é essa aqui, Compendex da Elsevier. Bom, vou fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. Bom, tá aí a minha base de dados. Bom, então primeiramente eu vou aumentar o zoom aqui para melhorar a resolução. Então vou fazer uma apresentação rapidinha aqui do... ficou ruim o zoom, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Agora ficou melhor. Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui do Compendex. Então nós temos aqui, primeiro campo aqui, ó, algo que pode ser usado para delimitar os campos bibliográficos que serão realizadas, né, a pesquisa que a gente vai fazer. Poderia selecionar então todos os campos ou procurar a minha informação somente em resumos de documentos científicos, ou ainda, né, somente aqui no campo assunto, título e resumo. Eu poderia selecionar aqui quais são os campos que eu estou querendo buscar a minha informação. Bom, temos esse formulário aqui que é onde vamos digitar, né, a pesquisa, as palavras-chave, né, que iremos usar para procurar documentos científicos. A gente vai explorar isso com mais detalhes no módulo 2. E temos também aqui, ó, alguns filtros. Eu posso filtrar por data, por língua, tipo de documento, né, procurar aqui livro ou artigo científico. A gente fala paper, né, journal article. E é isso. Bom, e a coisa que é importante também salientar aqui nesse momento é que o nome do banco de dados, né, chama-se, ou melhor, da plataforma, é denominado Engineering Village. E o Engineering Village ele é composto hoje por duas bases de dados. Deixa eu colocar aqui, ó, Compendex e a Novel. Antigamente tinha também o InSpec e ela foi removida bem recentemente aí do Engineering Village. Bom, neste momento eu vou fazer, digamos, a mesma pesquisa que a gente fez lá no Google Scholar, que estamos só me contentando aqui para a gente conhecer, né, o que é uma base de dados bibliográficos. Eu vou copiar aqui na janela que eu já tenho, digamos, a mesma pesquisa. Então estou fazendo aqui Literatura Review. Lá no Google Scholar eu usei o operador mais, aqui, digamos, o conectivo correto é AND. A gente vai ver isso com mais detalhes no módulo 2. E eu vou fazer essa pesquisa aqui. Então, Literatura Review, mais, né, com Pathogenic Organisms e também Surface Water. Então, pesquisei lá. E temos aí, né, 12 resultados, que é um número, né, muito inferior ao que foi encontrado previamente no Google Scholar. O Google Scholar, se a gente lembrar, teve mais de 1000 resultados. Bom, algo que é importante aqui também no Compendex é o seguinte, é identificar, né, quantos artigos citaram um desses resultados. Então, por exemplo, vou pegar esse artigo aqui, ó, e esse artigo ele foi citado 65 vezes por outros documentos científicos, conforme a base de dados da Scopus. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, quando eu clico, vai ser aberto para mim uma outra base de dados, que é a Scopus. Tanto a Scopus, né, aqui em cima, aqui, ó, quanto a Engineering Village pertencem à casa de edição da Elsevier. E esse artigo, na Scopus, Modeling Fecal,
ele foi citado então 65 vezes por outros documentos, e os 65 estão numerados aqui. Então deixa eu aumentar essa janela um pouquinho. Eu vou aproveitar também e mostrar uma outra coisa aqui. Na Scopus, a gente também tem a mesma, digamos, ideia, né, de número de citação do Compendex. Vem escrito nessa coluna final aqui, na última coluna. Então, por exemplo, o primeiro artigo aqui, Numerical Study, ele foi citado somente uma vez por um outro documento científico. Eu posso clicar nesse número que vai abrir aqui, digamos, a lista, né, de documentos científicos que citou esse artigo, que no caso é um. Esse aqui, por exemplo, teve 2 documentos, eu posso clicar aqui e vai me mostrar, digamos, os 2 documentos que citaram este artigo aqui. Beleza. Então tá ótimo, vou aproveitar aqui então também a Scopus para mostrar algo que às vezes também é importante. Então vou clicar aqui no Search e eu vou usar a mesma pesquisa que eu usei lá dentro do Compendex. Deixa eu aumentar aqui o zoom também, né? 150, eu acho que está razoável. Então vou clicar aqui, beleza? Estou colocando a mesma pesquisa que eu coloquei lá no Compendex. Beleza, tá aí. Literature Review e Patogenic Organisms e Surface Water. E vou clicar aqui no Search. Bom, percebam que uma coisa interessante aconteceu aqui. Enquanto na Scopus eu encontrei somente 8 documentos científicos, lá no Compendex, né, deixa eu arrastar aqui para a gente ver, subir aqui de novo, eu tinha 12 documentos na Compendex e 8 documentos na Scopus. Então, é importante ressaltar que diferentes bases de dados podem encontrar diferentes documentos científicos. Logo, quando a gente for trabalhar, né, nessa procura de documentos científicos, é interessante ou talvez aconselhável utilizar mais de uma base de dados de forma paralela, para tentar aumentar a chance de não perder nenhum artigo científico que possa ser relevante para a nossa pesquisa. Vou aproveitar que eu estou aqui com a janela da Scopus, né? Vou mostrar uma coisa aqui que a gente poderia fazer, por exemplo, por pesquisa por citação. Eu vou descer aqui, ó, e achei, por exemplo, esse paper aqui, ó, tem 183 citações. E que talvez para esse conjunto aqui de artigos que eu tenho como resultado, né, ele parece ser um paper interessante para ser incluído, né, para uma etapa posterior, no sentido que a gente talvez avalie esse artigo com mais detalhes para ver realmente se ele deve ser citado e utilizado dentro da nossa revisão de literatura. Bom, então é isso. Bom, então vimos o Compendex, vimos o Scopus, isso também faz parte do Scopus. Vamos falar então um pouco sobre pesquisa a partir de um documento. Bom, a pesquisa a partir do documento, a gente supõe que tem o nome do documento, do artigo, por exemplo. A gente coloca esse nome então da forma que ele foi publicado, o título, né? Aqui no critério de pesquisa de uma base de dados, e a base de dados vai retornar então esse artigo científico. É simples assim. Bom, por fim, a pesquisa pelo nome do autor. Uma forma de se procurar é fazer a mesma coisa. Coloca o nome do autor. Se você saber o nome do autor completo, ele vai encontrar lá o artigo. Mas, no entanto, deve-se perceber que o artigo deve ter sido publicado de forma que a referência que foi gerada tenha exatamente o nome do autor. Por exemplo, o sobrenome aqui de Souza Dutra foi compatível com o que eu escrevi na minha caixinha de pesquisa, aqui em cima. Existe também a possibilidade de trocar o campo aqui, ó, em vez de pesquisar em todos os campos dentro de uma referência. O que a gente entende por campo? O título, o resumo, as palavras-chave e alguns outros campos. A gente poderia selecionar, por exemplo, o campo somente por autor. Nesse caso, a gente deve colocar o sobrenome do autor para que seja encontrado o artigo. E no caso, encontrou-se aqui 20 artigos que têm o sobrenome de Souza Dutra. Bom, por fim, falta a pesquisa clássica, ao qual veremos no módulo 2. Qual seria a importância da pesquisa clássica? Nas nossas pesquisas,
nós usamos somente a expressão, né, o conjunto de palavras literature review, pathogenic organism e isso face water. Nós deveríamos ter feito também a pesquisa do seguinte estilo: literature review, pathogenic organism e depois fazer uma combinação com cada palavra aqui de águas superficiais, para tentar achar mais artigos, né, que estão relacionados com a nossa necessidade de estudo. Depois disso, deveríamos fazer, então, outras combinações. Literature review. Nesse momento, a gente não usa o pathogenic organism, a gente vai usar o disease causing e fazer a combinação com cada uma dessas palavras que representam aqui a componente água superficial. Percebam que existe, então, uma combinação muito grande de pesquisa que deveríamos fazer. E a pesquisa avançada, que a gente verá no módulo 2, ela tem uma forma simples para se fazer esse tipo de pesquisa.